Assim sendo, vamos fazer a prece da abertura. Primeiramente, esquecer todos os nossos problemas afora, todas as nossas dificuldades, seja elas físicas, seja elas espirituais, né, do nosso trabalho material, nosso dia a dia, e elevarmos os nossos pensamentos agora até Deus, até Jesus, aos nossos amigos, irmãos trabalhadores que auxiliam esta nossa casa, como diz a Neca, essa nossa casa de luz, e assim pedirmos a eles a proteção espiritual necessária para a realização de mais essa noite de palestra, de trabalho, de passes, de aplicações do nosso PCA, e que todos, assim, possam receber na noite de hoje, nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados, né, que como sabemos, também a casa está cheia, também que vieram ouvir a palestra e também receber os fluidos benéficos, os bálsamos consoladores. E durante a palestra vamos elevar os nossos pensamentos até os nossos lares, aos nossos familiares que lá ficaram, os nossos amigos, parentes, enfim, a todos que saibamos que se encontram nesse momento necessitados de ajuda, principalmente espiritual. Para iniciarmos assim, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom, então hoje, né, o nosso querido amigo, irmão, trabalhador da Casa Espírita, o João Paulo, vai palestrar para a gente. Só assim, né? Para ficar paradinha, né? Vai fazer aqui um bate-papo com a gente. Obrigado, né? Boa noite, pessoal. Acho que não tá funcionando. Deixa eu ver. Alguém tá ouvindo? Estão me ouvindo? Tá muito alto? Tá bom? Então vamos lá. Bom, da outra vez que eu estive aqui, faltou um pedacinho da palestra, né? Que era justamente a parte do perdão. Como o palestrante de hoje não viria, a Patrícia falou uma ótima oportunidade para continuar e refletir, né, mais alguma coisa. Eu acho que seria até interessante não chamar as pessoas para fazer uma palestra, mas uma reflexão. Como as pessoas têm medo de palestra, né? Fala palestra, todo mundo se assusta, né? Mas é tão gostoso esse momento, né, que a gente pode pensar juntos e refletir sobre muitas coisas, né? Então vamos lá. O perdão e seus desafios. É um assunto que ele parece simples. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Mas quando a gente fala de perdão, pode ser um pouco complicado. Porque a gente tem que ir destrinchando que perdão é esse, né? Parece que perdão é uma coisa, é algo único, né? Quando na verdade não. Então, quem daqui já se sentiu magoado ou teve dificuldade de perdoar alguém? Levanta a mão, pesquisa rápida. Quem já passou por isso? Muita gente, né? E eu fico imaginando, eu não vou perguntar, porque eu acrescentei mais coisas, como vocês não devem ter se sentido. As pessoas que já perdoaram, com certeza, ficaram felizes, porque conseguiram tirar esse fardo. As pessoas que foram perdoadas também, né? Porque receber o perdão de alguém é muito importante. E, logicamente, que isso nos ajuda para a nossa evolução. Então, em Mateus, na citação bíblica,
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, ele não coloca o perdão como uma opção, mas como um caminho de libertação espiritual, né? Então, a gente sabe que quando a gente é capaz de perdoar alguém, nós estamos trabalhando para que a nossa evolução aconteça, né? Eu vou trazer uma fala do Haroldo mais para frente, onde ele fala sobre o perdão como um presente, né? E aí, será que nos ensinaram errado ou nós é que entendemos errado? E eu trouxe esse vídeo, vou ver se vou conseguir passar ele aqui. How much disrespect can I take until I cut off a friend or a family member? How much poison do you take until you die? Todo mundo conseguiu ler? Sim? Então, por quanto tempo, né? Quanto tempo eu devo... quanto tempo leva para eu perdoar um familiar ou um amigo, né? Que nos fere, que nos machuca. E aí ele responde, o que ele respondeu? Né? Quanto tempo você aguenta tomando o veneno, né? Então, é sobre isso, né? A gente, como todos nós estamos aqui para evoluir, não tem como a gente acreditar que todos nós somos iguais. Somos iguais enquanto filhos de Deus, né? Mas a gente tem cor de pele diferente, cabelo diferente, timbre de voz diferente, né? Cada um tem um trabalho, um salário, tudo vai mudando, né? Se não fosse assim, seríamos todos pinguins. Já viram aquele monte de pinguinzinho no Polo Norte, né? Todos pretinhos, né? Com a barriguinha branquinha, seríamos assim. E que bom que não somos assim, né? Mostra o quanto que Deus respeitou, além do nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade, né? Então, quantas vezes a gente não foi magoado por alguém, ou a gente não magoou alguém? Muitas vezes, talvez nós chegamos a ser o veneno para alguma pessoa. Ou, em alguns momentos, nós fomos envenenados por alguém. E é difícil falar sobre isso, porque quando a gente fala de perdão, as pessoas esperam que falar de perdão seja uma coisa somente bonita. Vamos perdoar, perdoar é lindo. Mas é um processo, e a gente tem que aprender a respeitar esse processo, né? Então, eu trouxe aqui a cena que eu não consegui passar para vocês na outra palestra da cabana. Já deixei preparado para a gente não perder tempo. Eu vou começar só do pedacinho que ele encontra o pai no plano espiritual, e aí já engatilha para a parte do perdão, onde Deus, lembram que Deus aparece na forma de uma mulher, lembram disso? Que é essa mulher aqui. Para quem estava aqui no outro dia, vocês lembram que a Saraiu, que é o Espírito Santo, ia colecionando as lágrimas e ao mesmo tempo estava plantando um jardim, né? E aí tem uma cena que a câmera sobe e eu falei assim para vocês, olha a bagunça, porque ele falou para Saraiu que era uma bagunça o jardim que ela estava fazendo, né? Mas olha a bagunça de Deus como funciona, né? Talvez aquilo que seja uma bagunça, para Deus não é. É que a gente tem que sair do lugar que a gente está para ocupar um outro lugar, né? Para entender. E como é difícil fazer essa prática, né? De se colocar no lugar dos outros. Se é difícil se colocar no lugar dos outros, imagina no lugar de Deus, né? Com tanto que Deus tem para nos oferecer e com tanto que acontece nesse mundo e todos os outros, né? Essa cena, ela é muito simbólica. Para vocês terem uma ideia, meu relógio apitou e falou que minha frequência cardíaca estava elevada, porque me emociono muito, né? É uma cena muito forte. Então, o que a gente pode pensar? A ritualística, vocês viram que a Santíssima Trindade é Jesus, a Saraiu, que é a representação do Espírito Santo, e Deus, que foi, por um momento, até ele como uma figura masculina, e depois volta, toma de novo a forma de uma mulher. Então Deus vai mudando de forma a partir dos momentos que vai sentindo a necessidade de um pai ou uma mãe ali com ele, né? E aí, a ritualística, mas que bobagem o pessoal que fica fazendo muitas pompas no velório, caixão, é da pessoa.
Esse filme ensinou pra gente da outra vez que a gente tem que sair do papel de juiz da vida dos outros, certo? Quem se lembra disso? A gente faz isso o tempo todo. A mania que a gente tem de querer cuidar do dinheiro dos outros, da casa dos outros, dos filhos dos outros, né? A gente tem que aprender a olhar pra gente. Se as pessoas fizessem mais isso, a gente já teria evoluído muito mais, né? Deus diz para ele que é difícil o perdão e ele teria que fazer isso pelo menos umas 1000 vezes. Aí a gente pode entender o quê? O processo de reencarnação. Quantas vezes a gente volta para aprender e aprender e aprender, né? Para praticar o perdão e entender as individualidades, né? A individualidade de cada um. A Joaninha, né? Que ele tenta esmagar a Joaninha ali, né? Tem uma questão importante aí, porque às vezes a gente acha que o nosso problema ele é tão imenso, e aí nessa cena mostra uma Joaninha bem pequenininha, frágil, né? Quanto que a gente, muitas vezes, no comparativo, a gente se sente muito pequeno perto dos nossos problemas, né? O modus operandi, que eu comentei, que todos nós temos os nossos modus operandi, né? Eu falei até da questão da polícia, né? Das investigações, né? Que eles fazem em relação a assassinos e tal. Vocês viram que ele vai deixando, o assassino da filha vai deixando marcas vermelhas, né? Ele meio que, foi um modo dele marcar aonde ele colocou o corpo da Missy, né? Então a gente vê muitas questões aí pra gente refletir, né? Então, deixa eu ver se isso passa aqui, porque tem vídeo, tá uma bagunça meu slide hoje, não reparem, foi tudo correndo. Então olha lá, vou sentar. Na cena, o papai não pede que o Mackenzie aprove o ato do assassino, ou que se reconcilie fisicamente. Pede que ele solte a raiva para não adoecer espiritualmente. Essa é a sacada. Esse momento faz a gente lembrar do quê? Né? O que os espíritos nos explicam? Que ódio e ressentimento mantêm laços fluídicos entre a vítima e o agressor, né? Visão mental e espiritual. E o perdão corta esse fio, mesmo que a justiça divina siga seu curso natural, né? Que a gente fala um pouquinho da lei de causa e efeito, né? Então, como que a gente vê o perdão a partir do Espiritismo, né? Perdoai para que sejais perdoados, né? Marcos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o perdão das ofensas é uma das mais belas virtudes. Não há verdadeira caridade sem perdão. Para a doutrina espírita, perdoar é libertar-se dos laços de ódio e ressentimento sem necessariamente reatar vínculo com o ofensor. Não sei se vocês se lembram, mas Deus disse o que para o Mackenzie? O perdão não estabelece um relacionamento. Ou seja, perdão não estabelece vínculo. Eu me lembro de uma vez que um paciente chegou no consultório e disse assim, eu tive uma conversa com uma pessoa religiosa e você tinha me dito algumas coisas sobre perdoar que ele me falou diferente. Ele me falou que o perdão ele só é válido se eu voltei a conviver com a pessoa. E eu falei que eu não quero conviver com a pessoa. Então ele falou que isso não é perdão. E aí eu falei para esse paciente, olha, o perdão não estabelece vínculo. Por quê? Porque a gente tem memória. A não ser que a gente tenha um problema degenerativo, que a gente vai perdendo a memória, a gente vai se esquecendo. Eu acho, né? Porque mesmo no Alzheimer tem alguma questão ali que a gente ainda não sabe onde está todas as lembranças, até porque tem gente que vive no passado. Então as lembranças elas estão em algum lugar. Pode ser que o eu consciente não consiga acessar aquelas memórias, mas elas estão ali, de algum modo, né? Então, acho que eu dei o exemplo da outra vez, né? Se o cachorro me morde aqui na saída, ou morde um de vocês, a gente apaga isso da mente de vocês, o cachorro vai estar ali de novo, vocês vão ser mordidos de novo. Então, ter isso na nossa mente, ter a experiência, é fundamental. Para que a gente não sofra, para que a gente não adoeça. Eu trouxe um dado aqui do quanto que o perdão é importante para a gente não adoecer. Mas é importante a gente entender também, como eu disse, é um processo. Por quê? A gente vai ter que primeiro entender quem é essa pessoa, dos dois lados, tá? Quem tem que perdoar e quem precisa ser perdoado. Quem é essa pessoa, da onde ela vem, o que realmente aconteceu. Será que essa pessoa não está passando por isso porque isso faz parte da prova ou da expiação dessa pessoa? Ah, mas então Deus brincou comigo.
porque eu perdi alguém e Deus permitiu, a gente viu isso no filme, né, a revolta dele, que Deus permitiu que a filha tivesse morrido, né? Ele chega muito revoltado ali. Então, tipo assim, Deus está brincando comigo. Por que eu? Porque eu tenho que perder alguém. É o que a gente usa, né? Perder. Não é perder, a gente sabe, a gente devolve para Deus, né? Tudo aqui é um empréstimo, a gente também, né? Só que a gente não sabe de nada, não temos o véu do esquecimento. A gente lembra de tudo que a gente viveu em outras vidas? O que a gente fez para outros irmãos? Para quem passa pelo atendimento fraterno, para a mesa, né, para a desobsessão, quantos espíritos já estiveram perto de vocês que passaram pelo atendimento fraterno? Uma dúvida, levanta a mão quem nunca passou pelo atendimento fraterno aqui da Casa Espírita, que é o atendimento que tem antes da palestra. Mas as pessoas que levantaram a mão sabem como funciona e o porquê do atendimento fraterno, né? Tá, ok. Para quem não sabe, é para fazer uma ficha que vai para a mesa mediúnica para a gente entender o que é que está acontecendo no plano espiritual para ajudar vocês, né? Para encaminhar as pessoas, para orientar os nossos irmãos que estão próximos. E é muito comum, né? Falo com propriedade, porque como eu estou no atendimento fraterno, faço a devolutiva, que muitas vezes as pessoas estão próximas de nós por conta de algo que a gente fez para elas em outra vida. É um espírito vingativo. E aí, o que você faz? Né? Como que a gente vai agir? A gente não sabe. Todos nós estamos aqui porque nós somos reincidentes. Não é assim? A gente errou muito, por isso que nós estamos aqui neste momento. Quem não é capaz de evoluir, vai para outro planeta. Acho que isso já foi falado inúmeras vezes aqui nas palestras, né? Aí lá atrás teve o videozinho da menininha perguntando sobre a questão, né, de quanto demorar para se afastar das pessoas que nos machucam, e ele fala do veneno. Eu quero trazer um pouco disso para vocês. A gente tem que primeiro saber quem nós somos. Se eu não entendo direito quem é o meu próximo, da onde ele vem, o que ele pensa, o que ele faz no dia a dia, né? Como é que faz então? Né? Se eu não consigo nem me conhecer, quiçá conhecer o outro. Então começa por mim, né? A gente fala muito de empatia hoje em dia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no meu lugar é terapia, é análise, né? É dolorido, é um processo também dolorido, não é todo mundo que pratica isso, é o tempo de cada um para ir até uma sala de análise também, mas é fundamental a gente se conhecer. Porque eu só consigo lidar com o outro se primeiro eu conseguir lidar comigo. Tanto que a base de uma boa terapia acontece a partir de um terapeuta que faz terapia. Se eu nunca fiz terapia, como eu dou colo para o outro? Isso é exigido na faculdade, tá? Nem todo mundo respeita isso, mas é assim que funciona. Então, o perdão como autocura. As pesquisas médicas de 2025 e dos anos anteriores apontam que o perdão traz benefícios para a saúde física e mental, ajudando a reduzir a pressão arterial e o estresse, melhorar a qualidade do sono e aumentar a esperança e a felicidade. Perdoar também contribui para a melhora das relações interpessoais e pode, inclusive, ter um papel na prevenção de doenças cardiovasculares, o que justifica a crescente inclusão do tema no consultório médico, especialmente se a pessoa desenvolver a capacidade de perdoar ou o auto-perdão, segundo a Folha de São Paulo. Sentimentos de ódio impregnados no perispírito podem se refletir no corpo físico como enfermidade, né? Então, olha quanta informação. Então, a gente está lendo a importância de perdoar, mas eu estou trazendo para vocês que a gente tem que também se respeitar, porque temos um tempo para que isso aconteça. Às vezes, as pessoas não entendem isso. Ah, mas você tem que perdoar. Existem os mais religiosos, né? Imagina, você está fazendo tudo errado. Ó, Deus não perdoa se você não perdoar. É um processo, eu tenho que respeitar o tempo de cada pessoa. A gente já entendeu que é importante e é fundamental, mas cada um no seu limite. Lembra, não tinha uma música que falava cada um no seu quadrado? Acho que era um funk, né? Cada um no seu quadrado. Vamos respeitar o tempo de cada um, né? Por quê? Falei do processo. Na psicologia, o perdão envolve fases. Reconhecer a dor, permitir-se sentir, decidir perdoar e reconstruir internamente, né? Na psicanálise, elaborar é essencial. Não se trata de esquecer, mas de simbolizar a experiência, transformando-a internamente. O Freud fala muito sobre o repetir para elaborar, né? E eu sempre trago isso quando eu tenho a oportunidade de palestrar, sobre o repetir para elaborar. O que isso significa? Que, enquanto eu não aprendi
eu não vou parar de reproduzir o mesmo comportamento, tá? Então, tipo, eu tenho muito, eu como muito. Você come muito porque talvez esteja ligado com o vazio existencial, tá? Sempre? Não. Às vezes o Freud brinca muito com a frase, às vezes um charuto é só um charuto, nada mais que um charuto. Por quê? O charuto tem uma questão aí lá de antigamente ligado com uma questão fálica e de poder. Na sociedade de antigamente, né, só homens fumavam charuto, isso tinha a ver com poder na sociedade, é uma longa história, né? Então ele fala que às vezes um charuto é só um charuto, então não necessariamente algumas pessoas estavam reproduzindo essa atitude de ter o charuto na sociedade, porque era uma pessoa poderosa, né? Então, percebe? Deu para entender a analogia ou ficou confuso? Então, no perdoar, no repetir para elaborar é isso. A gente, enquanto a gente não aprende, a gente não para de reproduzir o padrão. Falar mal dos outros. Alguém aqui fala mal dos outros? Ninguém, graças a Deus, né? É assim, né? Então a gente tem esse hábito porque nós estamos colocando algo para fora. É muito feio? É feio. A gente sabe que é feio. É necessário? É necessário. Porque senão a gente adoece. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com fofoca. Isso existe muito. Pirangi não tem, graças a Deus, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Para quê? Né? Então, a gente tem que entender isso. Enquanto a gente não aprende, a gente vai continuar repetindo, né? A gente, aqui, por exemplo, no atendimento fraterno tem isso também. A Gi passa isso também para as pessoas que estão assistidas dela no atendimento fraterno, a Gisele Galo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei por que isso aconteceu de novo, porque na outra ficha não deu a mesma coisa. Deu, mas você não entendeu. Que pensamento é energia, enquanto você não muda o seu pensamento, a sua energia está laçando essas pessoas de novo e trazendo para junto de ti, né? Então, é simples a explicação, mas é fácil a prática? Não é. Então, por isso que a gente reencarna muitas vezes, a gente passa pelos processos parecidos de novo, né? Então, perdoar não significa se expor novamente a uma relação abusiva, é um movimento interior. Então, se o perdão, para vocês, algum dia alguém disse que para perdoar vocês precisariam ter uma convivência com a pessoa, não é isso, tá? Cuidado com isso, se respeitem. Porque muitas vezes você até tenta ter uma relação com aquela pessoa e vai dar ruim de novo. Você não está preparado, a pessoa não mudou nada, ela não aprendeu nada, percebe? Então, a gente tem que dar o tempo para outra pessoa também amadurecer, né? Aí, eu trouxe o Haroldo, que eu achei super interessante. Deixa eu ver se vai. Fazia tempo que eu não incluí slide, né? Porque todo sofrimento que nós causamos aos outros e que os outros nos causam seriam evitados se nós pensássemos, ou o outro pensasse assim, eu vou fazer isso. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Por quê? Porque essa regra básica da moral. Eu vou dar uma explicação filosófica. Pimenta no olho dos outros é refresco. Você já experimentou pôr 2 pitadas de pimenta no olho de alguém? Dói no seu? Dói. O cirurgião, quando está te cortando, ele sente dor? Claro que não dói. A dor iguala todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, não importa que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, não importa seu gênero, não importa a sua classe econômica, dor é dor. Então, perder um filho, se você for espírita, se você for católico, se você for evangélico, se você for muçulmano, se você for umbandista, candomblé, judeu, chinês, taoísta, budista, dói igual. Toda vez que você estiver pensando no outro, achando que o outro é muito diferente de você, ou que ele não merece o seu respeito, pensa numa infecção intestinal. A dor iguala todos os seres humanos. Só que tem um detalhe na dor. Eu só sinto a minha. Então, se alguém agride uma pessoa,
agride a pessoa, a dor quem vai sentir é ela. E uma dor reflexe, se eu estiver ligado com alguém que eu amo, eu vou sentir uma dor moral, mas a dor é a pessoa que sente. Então a encarnação tem um mecanismo maravilhoso. Sabe o que ela faz? Ela inverte o lado. Então hoje você é o que arranca o dente. Oh, que legal arrancar o dente dos outros. É tão divertido. Você vai lá e arranca. Amanhã o seu é arrancado. Qual que é o nome disso? Expiação. Eu disse para vocês que não era um assunto tão simples, né? Então, o que acontece? É muito fácil quando a gente vai falar, quando a gente vai explanar as falhas de alguém. Mas hoje a gente pode estar no papel do juiz, como o filme já nos ensinou. A sabedoria lá na caverna falava isso para o Mackenzie, para quem assistiu o filme ou estava no outro dia aqui, né? Você quer ser o juiz? Você quer continuar julgando as pessoas? Né? Por quê? O cara errou em sequestrar e assassinar a filha dele. Mas ele tinha que entender que para a evolução dele, ele precisava praticar o perdão. Lógico que aqui é um filme, ele teve todo um processo aí, né, na espiritualidade, ele sofre um acidente, depois para quem assistiu, que eu sei se vocês assistiram, ele acorda no hospital, então dá a entender que a partir do acidente ele continua o caminho. Mas no plano físico, ele já é socorrido e vai para o hospital físico, tá? E depois ele escolhe acordar, porque Deus pede para ele, você tem uma oportunidade de ficar ou de voltar. E ele volta e ressignifica as relações dele, né? Com a filha, com o filho, com a esposa, né? Então, a gente tem que entender que na lei de causa e efeito, hoje sou eu agredido, né? Mas talvez ontem eu fui o agressor, ou eu serei o agressor ainda. Então, a gente não sabe o que Deus tem planejado para nós, o que os nossos mentores, a espiritualidade maior, vai planejar para a gente daqui a pouco, né? Por quê? A gente vive em média o quê? 80 anos nesse planeta hoje, né? Tá aí. Para muita gente, tem gente que já tá, né? Quem tá no comecinho, os jovens estão, nossa, quanto tempo para 80 anos? Para algumas pessoas, tipo assim, nossa, já estou contando, né? A contagem é regressiva agora, né? E assusta, não dá medo? Né? Ter que sair daqui, voltar para o plano espiritual, deixar as pessoas que a gente ama aqui, mas faz parte do processo, a gente já fez isso inúmeras vezes, né? Mas dói, né? Sempre vai doer, não para todos, né? Então, quando eu falo da questão do perdão, que a gente tem que ter um cuidado porque é um processo, aqui que a coisa começa a engrossar. Por quê? A gente tem que entender de quem estamos falando, de que personalidade estamos falando, né? Nem todo o ofensor é igual, alguns são arrependidos, outros reincidentes ou manipuladores. Por exemplo, relacionamentos tóxicos. A pessoa perdoa internamente, mas mantém limites firmes para não se ferir novamente. A gente vê relacionamento tóxico na família, no trabalho. Às vezes a gente não tem o que fazer, aquela pessoa está ali, um concurso, por exemplo. O que você vai fazer para essa pessoa sair? Da prefeitura, o que mais? Tem tanta coisa, né? Público, hoje escola. Não tem o que fazer. A pessoa é concursada, ela está ali. Você vai dar um jeito de demiti-la? Entende? Então, se a relação é tóxica, você pode perdoar internamente e tentar. Olha, a pessoa lá e eu aqui, tá tudo bem. Nós não somos obrigados a conviver, percebe? Porque dá uma sensação, tipo assim, mas se eu não estou fazendo isso, não é divino. Não, nós somos templo do Espírito Santo, a gente não ouviu isso lá atrás? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nossa, mas Deus é tão maior do que eu, isso me preocupa um pouco, essas falas. Um dia eu até disse isso numa palestra num domingo. Gente, quando tem ausência de luz, nós temos o que na ausência da luz? Treva. Se a gente não se ilumina, se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não toma água fluidificada, se a gente não toma passe, aplicação, TCA, apometria, tudo que a casa oferece. E mais outras coisas, tá? Não vamos ficar só presos na questão da casa espírita, não. Né? Tem muita coisa aí que nos dignifica, né? Então, a gente vai fazendo uso de muitas questões aí que temos que o mundo nos oferece para mudar, para crescer, para evoluir, para a gente deixar de ser treva.
Quanto mais luz a gente tem em nós, maior a nossa evolução, né? Porque Deus, ele quer que a gente chegue próximo disso, né? Acho que acabou a bateria. Bom, ou será que fui eu que apertei? Não, tá sem mesmo. Então, vou falar sem. Então, o que que acontece? A gente tem que melhorar as nossas dificuldades, as nossas trevas, para que a luz chegue até nós, para que a gente vá se transformando. Tá chegando aí no fundo? Tá? Então, ô Rogerinho, tem um outro microfone aí na caixa. Você pega para mim, por favor? Vê se ele vai funcionar. Então, ó, personalidades narcisistas ou abusadoras. O perdão liberta a vítima internamente, mas não obriga a reconciliação ou a convivência. Por quê? Daqui... Então, o que que acontece? Aqui, por exemplo, hoje, na minha profissão, é muito tranquilo encontrar pessoas com personalidade borderline. O que que é o borderline? Né? É a pessoa que ela está na linha. Ela não está nem de um lado nem do outro. Ela vive no muro na vida dela. Porque Freud divide a gente em três classificações. Neuróticos, que somos nós, graças a Deus, porque neurose hoje, fulano é neurótico. Isso entrou no senso comum, então falar que a pessoa neurótica é uma ofensa para as pessoas. Mas para a psicanálise, ser neurótico é saudável. O neurótico sofre pelo pensamento, sofre por ter dito alguma coisa e, nossa, será que eu me expressei direito? Será que a pessoa ficou magoada comigo? Esqueci de pagar, meu marido vai me matar, não é assim? Ou gastei o dinheiro e agora ele vai chegar e eu não tenho dinheiro para pagar. É assim, o neurótico ele sofre. A gente sofre pelo pensamento, né? Aí a gente tem perversos e psicóticos, tá? A gente vê muito disso na política, não na nossa, só lá fora. Então, o que que acontece? O borderline, como ele está na linha, ele está entre neurose e psicose. O psicótico, ele sai da realidade. Ele não é igual a gente. Ele está o tempo todo construindo um mundo paralelo para ele. Então é aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ela está aqui, ela é boazinha, é uma pessoa tranquila, daí um pouco ela surta com você. Ela te agride, só ela tem razão, percebe? É difícil lidar. Então assim, como é que você fica com uma pessoa que te agride o tempo todo, nessa condição? Mas eu tenho que me iluminar, então eu vou fingir que eu não estou vendo. Não, não é assim que funciona. Porque você está se atacando também. E você, como fica para Deus? Nós somos importantes. Nós estamos aqui, a evolução não é individual. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe o que realmente Deus espera de nós. Na dúvida, não fica ali para morrer, tá? Porque na Maria da Penha a gente vê mulheres morrendo todos os dias. E tem gente falando, tadinho, você tem que perdoar meu filho, ele te ama tanto. Aí tem mulher que fala, eu vim tirar a queixa porque ele me bate porque ele me ama. Por que vocês acham que depois de um tempo parou de aceitar a remoção da denúncia? Porque essas mulheres chegavam lá com esse discurso de que eu só estou apanhando porque é amor. Gente, que amor é esse? Entende? A gente é sadomasoquista, tá? Nós somos sádicos e masoquistas. A gente gosta de infligir dor para o outro, mas também a gente encontra prazer na dor. E sadomasoquismo não tem a ver com sexualidade, tá? Tô falando de todas as nossas relações o tempo todo. Então, conectar com a fala de... A gente precisa se conectar com a fala de Jesus, que é sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ficou claro isso aqui? É disso que eu estou falando, então. Eu coloquei essa frase para lacrar, não é assim que pessoas jovens gostam de falar? Vamos lacrar, hoje tem lacração, né? Então é isso aqui, tá? Ou seja, a gente não pode se abandonar, a gente tem que entender quem é a gente nesse processo todo, né? Porque não dá para ser desse jeito, né? Então eu vou ficar só no sofrimento, só no sofrimento, só no sofrimento. Será que a hora que a gente chegar lá, vão falar pra gente que a gente fez exatamente o que precisava? Nós não sabemos. Saiam dessa história de ter bola de cristal, tá? Mas eu acho que a espiritualidade espera isso de mim. Alguém te disse isso? Algum médico? Não é para ter microfone. Algum médium disse para vocês que vocês têm que agir dessa maneira? Que médium é esse? Né? Qual é a propriedade? Né? Da onde a pessoa... Que propriedade de fala essa pessoa teve e falou, você tem que agir assim? Na dúvida, gente, se protejam, tá? Precisamos sim aprender a perdoar. João, mas nesse caso da dor, da pessoa que apanha, como fica? Primeiro, sair de perto da pessoa que está te machucando, que é a questão do veneno. Entenderam o porquê daquele videozinho que eles viram? Por isso, primeiro que ele vai encaixando em tudo, né? Primeiro tem que cuspir o veneno. Se eu fico ali engolindo, eu não estou fazendo bem para mim, né? E eu estou alimentando que isso continue, isso não vai parar nunca, porque depende de mim, tá?
Tô estourando, para variar, né? Então, eu trouxe um pedacinho do Divaldo, que também fala do perdão. O Divaldo tinha um obsessor, no filme é um padre que obsedia ele, tá? Por muito tempo da vida do Divaldo ele é obsidiado por esse obsessor. E aí tem essa cena que é muito interessante. Tá, mas depois ele vai pegar os cobertores. Poxa, esse deu hora dessa. Menina, ei! Ei, volta aqui, menina, volta aqui, ei! É isso, meu. É mais uma criança abandonada. Divaldo, essa não é apenas mais uma criança. Nós vamos ficar. Eu vou ficar com a criança. Nós vamos ficar com ela. Cadê a criança? No caso, nós temos uma criança aí, a gente vai cuidar mais sem documento. Eu vou tocar. Não quis fazer. Isso aqui também vai ter. Ele disse que esperou ela há 400 anos, ela está esperando essa criança. Olha só. Quem é morto sempre parece. Ele me dá algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Não. Só quero saber que coisa é essa aí. Não é coisa. A menina. Eu vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo seu interesse por essa criança em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o senhor também. Você sabe quem é essa criança? Sei sim. É um presente de Deus. Não. Essa criança é a reencarnação da sua mãe. Eu não falei que era um presente de Deus. Eu vou amá-la como minha filha. E a cada olhar, a cada sorriso, a cada abraço que ela me der, eu estarei aprendendo a amar o Senhor também. Eu sou, sim, o espírito daquela pessoa que me induziu ao suicídio. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu reconheço minha dívida. Mas eu não quero pagar com a minha morte. Eu quero pagar a minha dívida com amor. Eu espero que o senhor me entenda e me perdoe. Eu já entendi. Eu já entendi. E talvez com o tempo eu também consiga te perdoar. Amar eu já não sei. Porque é muito difícil de se livrar de um sentimento de ódio cultivado por séculos. Também espero que me entenda. Entendo perfeitamente. O perdão verdadeiro às vezes demora muitos anos para acontecer. Mas se continuarmos nos alimentando de ódio e de vingança, permaneceremos acorrentados um ao outro por muito tempo ainda. O
processo evolutivo nos vincula uns aos outros de uma maneira tão perfeita que só nos resta uma alternativa para curar as nossas feridas. Amar. Ainda não sou bom o suficiente para isso. É, sim. O Senhor foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto já é bom. E quem já é bom não pode se tornar aquilo que já é. Tem que deixar de ser aquilo que não é. Não se trata de colocar a máscara da bondade, e sim de retirar a máscara da maldade, porque é ela que ele esconde. Livre-se dela. Um Deus não pode ser vingativo. Ainda vou aprender o que é isso. Fique em paz. E que Deus ilumine ainda mais o seu caminho. Cuide dela por mim. Cuidarei. Como minha filha. Olhe com essa vida. Minha mãe. Gente, depois dessa cena, dá pra gente ter dúvida do quanto Deus é perfeito? Do quanto que o plano pedagógico de Deus é maravilhoso? E quando ele fala que aquela criança era um presente, quando o Divaldo diz isso, e realmente foi, porque o Divaldo ele estava sofrendo muito com a perseguição desse espírito, demais. Então aí a espiritualidade manda a mãe do obsessor dele, para ele se tornar pai dessa mãe, e ele vai se redimindo. É até bonito de ver Bom, eu não me imagino tendo esse diálogo com o meu obsessor, né? Porque acho que eu teria medo, na verdade. Então, mas ele consegue ter esse movimento gostoso por ser médium e entender, né? Ele via, entendia, né? Então, assim, Divaldo, né? Como Chico, né? Enfim, não tem nem o que falar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? O que ele fala? Ele esperou o espírito por 400 anos, ele assume que ele foi o espírito que induziu o obsessor à morte, né? E no filme todo, o obsessor passa o tempo todo induzindo ele à morte. E a espiritualidade ajudando. De volta, tem uma hora que ele vai na ponte ali para se jogar, né? E aí tem um monte, me arrepia, tem um monte de pessoas por ali, indigentes, né? E aí todo mundo grita, tem um coro de não, e ele meio que sai de um transe, por pouco ele não se suicida, né? Então, deixa eu ver. Para eu continuo, hein? Eu nunca consigo terminar meus slides. Só isso aqui, então, ó. Cena do perdão, no filme do Divaldo, mostra que o perdão não apaga a dor. Então vocês viram isso, né? O obsessor trazendo a dor dele por tantos séculos ali, né? Mas inicia um processo de cura interior. Mostra que o perdão ativo transforma a vida de quem perdoa, a gente já falou sobre isso, né? E o tempo é necessário e é diferente para cada pessoa e processo. Então tomem cuidado quando vocês ouvirem, como Pirangi não tem fofoca, né? Tô falando isso para as outras cidades, o pessoal de Vista Alegre não brigue comigo, tá? Nem Itaiaçu, Pirangi não tem fofoca. Então o que acontece? Quando alguém vem e traz essas fofoquinhas maldosas, o fulano disse isso do Beltrano, nossa, aquela família tá passando por um desespero. Gente, a gente sabe que desespero todo mundo passa. Todo mundo entrega familiar o tempo todo para a espiritualidade. E todos nós erramos. Levanta a mão, quem nunca errou? Aqui, para eu ver. Dá bem, eu achei que ia ter algum mentiroso. Não teve. Vocês estão de parabéns, estão super sinceros. Então, a gente erra o tempo todo, gente, tá? Talvez, hoje, eu possa sair daqui e esbarrar numa bicicleta com o meu carro e machucar essa pessoa, tá? Mas ninguém sai de casa para isso. Mas acontece, tá? Tem processos que são assim na vida de muitas pessoas. Cuidado, se vocês não souberem ajudar alguém a praticar o perdão com outra pessoa, ou ensinar para ela que exige tempo, não fica colocando mais lenha na fogueira. Não sejam vocês a alfinetar e apertar ainda mais a ferida de quem já está em sofrimento, tá? Porque é muito comum a gente se colocar no lugar das pessoas que estão em sofrimento. Ai, meu Deus, essa família passou por isso, se fosse com a minha. Dói, machuca.
Machuca muito, né? Eu vi o vídeo outro dia da professora que bate com uma pilha de livros na cabeça do menino, amolece 6 dentes dela. Eu fiquei revoltadíssimo aquele dia, porque eu já pensei no meu sobrinho, eu não tenho filho, né? Mas eu penso do Francisco, que é o meu sobrinho, o menorzinho, é o caçulinha. Então, assim, vem aquele ódio, vem aquele impulso, né? Vocês nunca vão me ver aqui falando, eu não passei por isso. Eu sinto ódio, eu sinto raiva. No trânsito, então, eu quero morrer. Quando alguém me fecha no trânsito, dá um ódio mortal. Gente, eu sou humano. Mas você é psicólogo? Sou psicólogo, faço terapia desde os 12, desde um abuso sexual. Eu nunca parei meu processo de busca, nunca parei o processo de conhecer quem eu sou, entende? Eu também falho, eu também tenho os meus dias. Cheguei hoje e falei, nossa, eu tô tão cansado. E é engraçado, a gente vem aqui na frente e começa a falar, some tudo. É impressionante, né, Meire? Parece que é sem comentários. Então, assim, é maravilhoso. Então, a espiritualidade, ela tá aqui presente, ela faz isso com a gente. Então, por favor, o mundo já tem críticos demais. O mundo já tem agressores demais, tá? Tomem cuidado com as falas e os julgamentos de vocês. Para encerrar, uma vez eu vi uma história da Mayra Rocha, que uma moça diz o seguinte, que ela vivia com a mãe, e a mãe não permitia que ela saísse de casa, né? A mãe não deixava ela sair da casa. Ela tinha que ficar. Era uma mãe tóxica, né? Uma mãe possivelmente narcisista aí. E a mãe adoecendo e ela cuidando dessa mãe. E ela diz assim para a Mayra, eu tenho que ficar com a minha mãe porque isso faz parte do meu processo de evolução. E entra um pouquinho no que eu falei hoje para vocês. A Mayra falou, quem te disse isso? A sua mãe, quando teve a sua idade, ela escolheu exatamente aquilo que ela achou que era bom para ela. E por que você tem que ficar acorrentado à sua mãe com a idade que você está agora? Você tem livre-arbítrio. Lógico que você tem que ajudar a cuidar dessa mãe, mas você não tem que ficar prisioneira. E tem família que faz isso, né? Não, você vai ficar aqui é o seu lugar, eu não te dou dinheiro, eu não admito que você saia. Tem familiares que acabam com todos os relacionamentos de filho, seja homem ou seja mulher, porque tem pessoas que são cruéis. A gente é cruel. Nós estamos aqui para trabalhar essa nossa crueldade, para que essa treva deixe de existir, né? Para que a gente se torne mais luz, tá? Já falei demais. Boa noite para todo mundo. Você faz a oração? Vamos encerrar, né? Senão ninguém vai embora hoje. Assim sendo, nós vamos agradecer pela palestra da noite, agradecer a Deus, Jesus, a toda a espiritualidade, né? Vamos agora passar para a passe, né? Depois as aplicações. Para isso, vamos receber com toda a fé, com todo